Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Croesi. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um tema que não sei se você já ouviu sobre ele. É um tema que vem sendo muito discutido recentemente pela comunidade científica, ainda com muitas lacunas, mas que é necessário a gente entender, principalmente para quem trabalha com o exame de sequenciamento da microbiota intestinal. O tema de hoje é microbiota e ciclo circadiano. Como elas se comportam perante ao ciclo que nós vivemos. Então, bora lá? Bom, Nutri, vamos à seguinte situação. O ciclo circadiano, ele tá em alta. Eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, em que o nosso corpo, ele vive um verdadeiro ciclo diário, que é dividido em basicamente duas fases, a noturna e a diurna. Durante o dia, nosso corpo desempenha determinadas atividades. Quando chega o período da noite, ele vai desempenhar outras atividades. Inclusive, há alguns pesquisadores que falam que durante o sono, a gente desempenha mais atividades no nosso corpo do que até mesmo durante o dia que a gente está acordado, em vigília, né? E isso é algo muito interessante, porque antigamente acreditava-se que a gente estava ali dormindo, relaxando, o corpo não fazia muitas atividades. Mas ele tá ali fazendo muitas coisas, né? Como, por exemplo, na criança, atuando no crescimento, né? Também no adolescente, armazenando aquela memória do que aconteceu no dia para uma memória mais a longo prazo e várias outras atividades que são importantes. Sem sombra de dúvida, o sono ficou muito em evidência. É um dos pilares da modulação que eu considero, por ter importância na microbiota, influência sobre ela, e a gente sabe como a falta de sono, os problemas de insônia, de uma noite mal dormida, pode impactar na saúde do indivíduo. Inclusive profissões onde os indivíduos trocam o dia pela noite, por exemplo, um vigia que trabalha à noite, ou até mesmo pessoas que trabalham com plantão, os profissionais da área da saúde que trabalham com plantão, a gente sabe o quão essa questão de não dormir à noite impacta negativamente no metabolismo, podendo ali predispor esses indivíduos ao desenvolvimento de várias doenças metabólicas, como diabetes mellitus tipo 2, e até mesmo reduzindo a fertilidade desses indivíduos. E principalmente para a mulher que tem ali uma lacuna de tempo de engravidar menor do que a do homem, né, mais complicada por conta de todo o ciclo, da gente ter várias particularidades, esse impacto ele é muito maior do que até no próprio homem. Então, a gente sabe que o ciclo circadiano é algo muito importante. Além disso, muitos estudos colocam que durante o ciclo circadiano, né, veio o período da noite, a gente dorme, a gente relaxa, a gente passa por essa questão de todos os processos que ocorrem nesse período. Quando a gente acorda, parece que cada órgão, cada sistema vai acordar em um período específico do ciclo circadiano ali, né? Em um momento diferente. Tem alguns artigos que trazem figuras ilustrativas mostrando com relação ao período qual órgão acordaria, né, primeiro, e assim sucessivamente, mostrando ali as janelas de melhor oportunidade para digestão. Tanto é que tem aquela máxima que não surgiu do nada: tome um café como um rei, um almoço como um príncipe e o jantar como um mendigo. Muito pensando nessa questão do ciclo circadiano, onde a gente tem ali uma janela de oportunidade de melhor digestibilidade, aproveitamento desses nutrientes, que no período mais próximo da noite, onde o nosso corpo já começa a se preparar para essa questão de dormir, de relaxar, não é interessante a gente sobrecarregar com um monte de nutrientes e sobrecarregar essa digestão. Então tem todo esse processo por trás dessa frase que não veio assim do além e que alguém falou: vou inventar uma frase bonita, e falou.
tem um fundamento por trás, tem um porquê que tem relação com o ciclo circadiano. Mas falando da microbiota, o que a microbiota tem relação com o ciclo circadiano? Bom, os estudos apontam que a nossa microbiota vivencia o seu próprio ciclo circadiano. O que isso significa? A nossa microbiota é algo muito dinâmico, ela não é estática. Eu comparo muito a microbiota com os nossos genes. A gente nasce com genes e a gente vai morrer com aqueles genes. A gente pode estimular a expressão ou reduzir a expressão dos genes, mas a gente não tem a mudança dele de fato. Ele não diminui, ele não some, ele não aparece, né? É algo que vai ser assim, tipo Gabriela. Nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, né? Já a microbiota, ela altera ao longo do dia. Ela sofre uma pequena variação ao longo do dia. Então, algumas bactérias vão aumentar num determinado período, outras vão reduzir, e assim ao longo de todo o período ali do dia que a gente vivencia. Isso está muito atrelado, principalmente, à ingestão alimentar. Então, quando a gente se alimenta, dependendo dos nutrientes dessa dieta, algumas bactérias vão aumentar um pouco mais para poder ajudar nesse processo de digestão, para utilizar como substrato o que está sendo oferecido, então elas sofrem esse pequeno aumento, enquanto que outras vão estar um pouco mais reduzidas. E tudo isso é importante, porque as bactérias produzem metabólitos que vão atuar no nosso corpo, então vai ter essa sinergia. Então, quando o nosso ciclo circadiano ele está funcionando adequadamente, a gente se alimenta nessa janela de oportunidade que eu comentei. A gente vai regularizar de forma adequada o ciclo circadiano da nossa microbiota. Agora, indivíduos que têm insônia, eles vão perturbar o ciclo circadiano da microbiota, porque ambos estão sincronizados e eles vão um influenciar no outro. Então, se eu tenho insônia, eu vou influenciar nesse ciclo circadiano dessa microbiota, alterar esse padrão de oscilação, podendo até como um mecanismo, e aqui é uma especulação, tá, meu povo? A gente não tem evidência sobre isso, mas talvez esse mecanismo pudesse até mesmo aumentar o consumo e a absorção de nutrientes, de calorias dos alimentos via microbiota perturbada pelo ciclo circadiano desregulado. O contrário também acontece. Se eu tenho uma microbiota em disbiose, os metabólitos produzidos podem também perturbar o meu ciclo circadiano, podem também, de certa forma, influenciar no processo de insônia. Lembrando que nem tudo é culpa da microbiota. Inclusive, vou deixar aqui para vocês um vídeo bem bacana falando que a culpa não é da microbiota, né? Pra gente também quebrar um pouco essa crença de que tudo é culpa delas e coitada das bactérias, que também não é bem assim, né? Então, entendido isso, que nosso corpo tem um ciclo, a microbiota tem um ciclo, eles precisam estar em sintonia para que um influencie positivamente no outro e tudo funcione muito bem, obrigado. A gente precisa cuidar de ambos os lados. Um paciente que tem insônia, a gente precisa entender por que dessa insônia. Usar aquelas estratégias que, enquanto nutricionistas, podemos utilizar, com suplementos que podem auxiliar, com chás que podem ajudar, ensinando uma rotina de relaxamento para aqueles pacientes mais estressados, e entender o nosso limite, que quando isso não funciona e que talvez aquele paciente precise investigar se ele tem algum distúrbio, por exemplo, uma apneia do sono que atrapalhe e que ele precise fazer um tratamento, até mesmo uma cirurgia para poder corrigir. E também cuidar da microbiota desse ponto de vista. Pacientes com disbiose podem levar a essa desregulação também. Então, olhar para a microbiota também com este olhar, de ajudar a tratar uma questão, uma queixa do paciente. Lembrando novamente,
Não necessariamente a insônia vai ser culpa só da microbiota. Existem várias causas para uma pessoa ter insônia, ter dificuldade de dormir. E a gente precisa entender até que ponto a nutrição ajuda e até que ponto ele vai precisar de outros profissionais para auxiliar, para regularizar esse ciclo circadiano. Então, a nutrição ela pode ajudar com suplementos que tiverem deficientes e que podem estar desregulando, com modulação de microbiota, com a regularização dessa refeição, né, que tem um papel importante no ciclo circadiano, e assim sucessivamente. Então, meu povo, eu preciso deixar claro um ponto para vocês, né, que é o seguinte: essa flutuação que ocorre ao longo do dia não é uma flutuação brusca, no sentido de, vamos tomar como exemplo o filo firmicutes. A pessoa tem 70% de firmicutes. Não quer dizer que, num determinado momento de 70%, isso vai passar para 40%. Essa oscilação é pequena e não vai impactar ou influenciar nos resultados de um exame de sequenciamento da microbiota. A gente vai ter uma variação que não vai ter uma significância, vamos dizer assim. Ela é importante fisiologicamente falando, mas a gente não tem essa oscilação brusca. Para a gente ter mudanças bruscas, a gente precisa de intervenções mais longas, né? Esse mito de que em uma semana a microbiota muda e tudo muda, não é assim que funciona. Para a gente ter uma mudança realmente impactante, tanto para o bem quanto para o mal, a gente precisa de um tempo maior, de meses, para poder fazer essa mudança. Então, essa oscilação, ela é fisiológica e é discreta e é necessária. Então, esclarecido tudo isso, eu espero que essa informação seja importante para a tua conduta prática, para que você também considere naqueles pacientes que relatam ter problemas de sono, olhar também essa microbiota, visualizar se ela está desregularizada, se ela pode ser a causa também dessa insônia, uma das causas, e tratar também desse ponto de vista para que tudo fique regulado e que tudo funcione bem. Bom, Nutri? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um tema recente. Assim que a gente tiver novidades, updates, eu vou trazendo para vocês, né, que eu sempre faço isso. E todas as informações novas eu vou trazer aqui para vocês ficarem por dentro. Continue aqui me seguindo. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no canal para assistir. Temos vídeo toda semana aqui nesse canal para você acompanhar as novidades desse universo incrível. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!